Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira o chefe da agência do IBGE de Lajeado, Gustavo Reginato. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Fabiano, bom dia a todos os ouvintes. Bom, temos aí já alguns dados preliminares, na verdade, né, em relação ao Censo Agropecuário 2017, né, que agora então começa a ter os seus dados contabilizados. É isso, né, como a gente que vinha já conversando em outras ocasiões, né, o IBGE vem se propôs, né, com esse censo a apresentar esse objetivo, né, na verdade, de retratar a realidade desse nosso Brasil agrário. E, de fato, agora, né, porque a gente terminou em fevereiro, 5 meses depois, o IBGE está apresentando já os dados preliminares, né, do censo, bem estratificado, né? Então, temos várias questões, várias curiosidades aí para apresentar. Pois é, normalmente são essas as particularidades que a gente gosta de conhecer. O que mudou nesses anos em relação à questão agropecuária? O que o IBGE consegue levantar nessa questão? Que é bem relevante, assim, que é bem interessante para conhecermos. Eu começaria assim pelo número de estabelecimentos agropecuários, né, que apontou. A gente pode fazer algumas comparações, né, puxando inicialmente com 2006, que foi o último censo agropecuário, então 11 anos depois, né, teve uma redução no número de estabelecimentos agropecuários no Rio Grande do Sul de 17,3%. Então, o total foram de 365.052 estabelecimentos, com uma área total de 21.680.000 estabelecimentos agropecuários, né? Quer dizer, a área teve um crescimento, né? Então, de 6,7%, com uma redução do número de estabelecimentos. Número, né? Então, primeiro coisa que pôde se identificar, né, nessa questão. Outra coisa assim, que eu acho que nós poderíamos dizer assim, eu tive um aumento, a gente observa no Rio Grande do Sul um aumento dos estabelecimentos com mais de 1.000 hectares. Ali sim houve um aumento de quase 700 estabelecimentos nas áreas maiores, né? Então aí também pode ser uma questão conceitual que em relação ao censo anterior, que o IBGE tinha no primeiro censo, o IBGE tinha a questão de separar as áreas quando era do mesmo produtor. Hoje a gente junta as áreas, né? Então ali pode ter tido essa questão, né? Uma outra questão, vamos entrar na parte do pessoal ocupado dentro do setor. A gente teve aqui uma proporção de quase 250.000 pessoas a menos que em 2006. Mas aí, em contrapartida, a gente teve um crescimento percentual no número de tratores de quase 50%, ou seja, 48%. A tecnologia, obviamente, substituindo a mão de obra, né? Então é importante, no Rio Grande do Sul é isso, né? E no Brasil não é diferente disso, é um pouquinho, até ele é muito... O Rio Grande do Sul está com 48,32% crescimento em número de tratores, né? E no Brasil é muito parecido, né? No Brasil como um todo. Eu poderia citar assim, a questão do agrotóxico, também teve o maior uso de agrotóxico, né? Teve em torno de 256 mil produtores ou estabelecimentos agropecuários que disseram usar agrotóxico em 2017. Então passou um pouquinho de 70% do total dos estabelecimentos que usaram aquele período, né, de referência que nós usamos. Diferente então de 2006, que foram 62% dos estabelecimentos usaram agrotóxicos, né? A questão que poderia se chamar a atenção, assim, total de estabelecimentos recenseados com irrigação, apenas 7,23% do total dos estabelecimentos. A irrigação ela não é uma coisa assim muito comum, né? Mas se eu comparar em números absolutos, eu tive em torno de 1.400 hectares irrigados, aliás, 1.400.000 hectares irrigados nesse ano. Em 2006 foram 400 mil. Isso é um número
quase 4 vezes maior, né? Então, também se verifica o que? Tecnologia sendo aplicada, né? E assim por diante. A questão do uso da internet, a gente teve 150 mil estabelecimentos que disseram que usam internet. Isso representa 41%. Lá em 2006 tinham 10 mil estabelecimentos. É um aumento assim... Obviamente que nesses 10 anos... A tecnologia avançou muito, né? Ela até vem se confirmar. Claro, a gente não sabe os números exatos. Obviamente a gente sabia que esse número teria que aumentar, mas de fato ele é bem importante, né? Continuaria assim, ó, escolaridade, um dado assim bem interessante. Em torno de 3,2% ainda são analfabetos e 79% dos produtores não foram além do nível fundamental. É um número bem significativo, né? Então, o nosso Rio Grande do Sul, assim, ó, próximo a 80% ou mais, né? Se eu somar também esse pessoal que na questão do analfabetismo ainda existe, nós passamos de 80% que não atingiu o fundamental. Aí a questão de também a mulher, ela está mais inserida nesse. Então nós temos assim, ó, como representantes na área de agrícola, 12,1% das mulheres. Se eu comparar com 2006 seriam 9%. Aumentou então. O idoso representa hoje, que é acima de 65 anos, acima de 23% das pessoas do meio rural, né? Envolvido a pessoas ocupadas, não moradores, né? Sim. A questão que eu acho que assim também, que é a primeira vez que o IBGE levanta no censo, né, cor e raça. O Rio Grande do Sul tem 92,2 brancos e 7,1 pretos ou pardos. Já se eu comparar isso com o Brasil, pretos e pardos são 52%, mais da metade, né, e 45 brancos e essa diferença entre as outras raças, né? Então são dados todos que vêm aparecendo. Isso a gente consegue estratificar depois ao nosso nível municipal. Nós temos assim, ó, dentro da nossa região não foi muito diferente uma redução no número de estabelecimentos agropecuários. Houve também, não tão forte como no estado todo, né? O estado tem uma redução de 17% dos estabelecimentos, aqui não chegou a tanto, mas passou de 10% a redução, né? Então, essas questões, né? Acompanhando os dados, assim, em relação aos estabelecimentos agropecuários licenciados, Bahia ficou em primeiro lugar em número de estabelecimentos, né, com 762.620, seguido por Minas Gerais, depois com 607 mil. Aí o Brasil está em quarto. Aí... nível Brasil, no caso, sim, né? Isso. Em crescimento, em crescimento, né? O Brasil né? seria nessa proporção, sim. Isso. São características locais. Né? Porque tem um dos conceitos que pode ter afetado, que é a questão de sobrevivência, né? Vamos dizer que aquele que teve para subsistência e de fato precisa para sobreviver, ele é um estabelecimento agropecuário. Eu acredito que na Bahia tenha muito dessas questões. Ele tem lá cria um porquinho, ele tem uma pequena plantação de feijão e tal, ele de fato necessita daquilo. Mas então, pequeno, e aqui, né? O nosso produtor que tem lá, ele muitas vezes não necessita. Os dois estão aposentados, tem algum outro tipo de renda, ele tem porque é uma característica, questão cultural. Então esse produtor, para nós, que era especificamente para subsistência, ele não está contado, né? E ali sim pode ter essa diferença em relação à Bahia. Questão com conceitual. Certeza. Isso, conceitual. Isso é bem característico, né? Bem característico. Aqui, especialmente, digamos, falando de Teutônia, o que terias, assim, de características já que poderias trazer? Olha, aí? A gente não aprofundou ainda muito a questão local, até porque a gente não teve muito tempo. Claro, Nós vamos ter tempo para isso, e depois eu quero
quero que tu me lembre, até a gente quer fazer uma, digamos assim, uma provocação para os usuários, né, que nos contatem na dúvida, porque eles têm que, quem quiser tem que acessar a página do IBGE, porque tem um volume muito grande de informações que ele pode buscar facilmente, montar suas tabelas e tal, e ter acesso a todas as informações dos seus locais, né, dos seus municípios, tá? Mas, Teotônio, assim, se eu for ver a questão de comparar, então, produção de leite ano vaca, tá? No estado do Rio Grande do Sul nós estamos em 4.300, chegou a essa média produção de leite ano vaca, né? Teutônia passa de 6.000 litros, né? Então 6.000, eu não sei exatamente agora, 6.200, mas enfim, a gente... 6.000, então. Acima de 6.000 o censo acusou isso. É uma boa produtividade média, né? Claro que a gente tem gente acima, outros abaixo, né? E então é um dado assim bem relevante, né? A questão da silagem também, né? No nosso aqui a gente é forte. Deixa eu pegar aqui uma só para a questão leiteira aqui tem um grande incentivo, com certeza, em relação às nossas cooperativas, né, produtoras. Sim, claro. Aqui, digamos, Languiru, tem a Cosuel, a Dália, certamente. Né? Elas têm um grande papel importante nisso. Né? A gente outras também, é claro. Outras gente já fez isso, poderia fazer de novo num ranking, assim, nós somos, se for ver no estado, extremamente importante, toda a nossa região, Estrela também, além de Teotônio, Estrela, Lajada Rio do Meio, né, são alta produtividade, né, e bastante essa questão. A questão leiteira também se observa uma redução, eu não sei te dizer em números agora, mas na nossa região, assim, observa uma redução no número de estabelecimentos em relação ao censo anterior. Houve uma redução no número de estabelecimentos que trabalham com vaca leiteira, com a produção de leite. Mas nós temos uma produção maior. Eu posso ter concentrado um pouco mais o número de animais por estabelecimento, porém o fator principal seria a produtividade maior. Maior tecnologia, uso de forragem, né, que é muito comum aí a silagem, né? Então são alguns aspectos aí que trazem números que, digamos assim, talvez até poderiam preocupar, mas de certa forma não, né? Não, se eu comparar, por exemplo, eu vou pegar aqui, nossa região, vamos trabalhar em termos percentuais, a milho, silagem e milho grão. Hoje eu tenho milho grão, o censo nos apontou em 31 municípios da micro-região, né? Acima de 66% do milho é milho forragem, milho silagem, né? E apenas 33% é milho grão. Se eu trabalhar agora, se eu voltar isso aí para Teotônia passa de 76% de milho silagem, porque a característica tá voltado para isso. Nós temos muita produção leiteira, nós temos que ter esse alimento né? Então todas elas são questões correlacionadas, né? Deixa eu ver o que eu podia te dizer aqui, várias outras questões. Bom, aqui. eu acompanhava aqui as lâminas do slide aí do IBGE, impressionante, os dados, são muitos dados, né? Muitos. São muitos dados que foram contabilizados e com certeza agora de uma forma filtrada, até para poder levar aos poucos essa informação, e também quem está em casa pode acessar. Como é que ele pode ter acesso a essas informações, até para fazer uso delas dentro do seu negócio, que é importante ele ter conhecimento da sua realidade. Tem que entrar na página do IBGE, né? www.ibge.gov.br, e aí tem um quadro que pode ser clicado que diz Sidra com S, tá? E ali é um banco de dados que ele vai ter que achar o caminho ele tem que procurar o censo agropecuário, que vai ter ali dentro outra informação, e ele vai poder montar as tabelas conforme os temas que ele quiser. Tem vários temas, né, ali. Ele vai ter que clicar ali e marcando o que ele quer, como ele quer. Mas assim, a gente se dispõe a que eles façam contato conosco, né, ali na nossa agência, através do telefone 3714-2363, que a gente pode
facilitar a orientação, né? Só para ter uma ideia, assim, vários órgãos e empresas usam muito os dados do IBGE e antigamente, há muitos anos atrás, eles contatavam com nós toda hora para pedir essas informações, como a Univates, por exemplo. Usa permanentemente dados nossos, né? Hoje eles não contatam mais, porque eles sabem os caminhos e sabem como buscar, porque tem gente especializada para buscar as informações para eles lá que estão disponibilizadas no nosso site, né? Sem dúvida. Censo Agropecuário 2017, então até fevereiro estavam sendo contabilizados esses dados e março em diante então começou a fase de levantar então o que esses números trazem, que foi levantado, e aos poucos agora então o IBGE vai disponibilizando essas informações, trazendo elas para conhecimento de todos, para conhecermos a realidade que vivemos. Uma questão que sempre preocupava, até ontem eu conversava, não sei se foi ontem ou na segunda-feira, mas sobre a Cooperativa Languiru trazendo um curso para a questão da sucessão familiar, né? Porque ela preocupa bastante na questão do envelhecimento dos proprietários aí das propriedades. Isso. E os jovens, aquele êxodo rural que a gente já ouvia lá naquela década de 80, quando eu era adolescente, ouvia muito isso. E os números mostram já que esse trabalho está trazendo resultados a princípio positivos. O jovem permanecendo na propriedade e fazendo a sucessão, né? E levando para ela todo esse conhecimento também, toda a tecnologia, colocando à disposição e transformando ela realmente numa empresa familiar, né? Uma empresa rural. Sim, nós temos essa característica muito forte aqui, né? Que é uma região assim com alta tecnologia e a questão do jovem que fica, ele está de fato se qualificando, né? Mas até quando tu puxou isso aí, eu volto à questão do envelhecimento dos nossos produtores. Isso o censo identifica também, né? Há um agravamento nessa questão e há uma preocupação, né? Que tanto é que estão trabalhando, acho que vem muito ao encontro, estão trabalhando muito essa questão de trabalho familiar e tal, para manter e ter a condição dele ter um interesse em se manter na produção agrícola, né? Então eu teria aqui, só para nós ter uma ideia assim, ó, até dá para brincar com esses números pensando assim que eu falei acima de 23% dos nossos produtores hoje são acima de 65 anos, né? Próximo a 1/4, né? E lá em 2006 eram apenas 17,5%. Então ele tem uma variação já de quase 6% a mais, né, na faixa de idosos, né? Mas se eu pegar uma estratificação do Rio Grande do Sul, assim, de 25 anos até 65, eu pegar essa faixa de 25 até 65 representa 73% dos produtores do Rio Grande do Sul. Mas em contrapartida eu posso mudar essas faixas e trabalhar com a faixa de 45 anos, tá? E aí eu vou incluir o pessoal acima de 60, de 45 para cima. Aí eu teria 75%. Então, também a gente pode olhar de duas formas, mas esses são os números, né? Uhum. Então, e aí eu pego então a outra faixa ainda, eu pego a faixa acima de 55. Todos acima de 55 já passa da metade. Tá praticamente em 51% dos produtores, né? Então essas variações, né? Tá certo. Mais alguma informação? Assim, alguns pontos que eu poderia... Rio Grande do Sul, né? Historicamente vem reduzindo o número de ovinos. Então, a última relação do censo, ele reduziu em quase 24% o número de ovinos. Suínos, no Rio Grande do Sul, aumentou quase 14% em relação ao censo 2006. Sempre comparando com o censo 2006, faz 10 anos. Né? Em 10 anos teve um incremento de 14%. Nós temos aí
quase 6 milhões e 500 mil suínos alojados em 30/9 de 2017, né? No estado do Rio Grande do Sul. Também na área de galinhas, galos, frangos, né? Teve um incremento também de 22% em relação ao censo anterior. Isso dá quase 160 milhões de frangos e galinhas no estado, né? Que outro dado? Eu acho que assim, dado interessante, soja. A soja, ela representa 36% de toda a área plantada do estado em lavoura temporária. É significativo. Significativo, sem dúvida. Né? Então, o milho representa quase 20% do que se tem plantado em lavoura temporária. O arroz representa mais outros 19% da área plantada no estado do Rio Grande do Sul em lavoura temporária. Então, somando esses três, nós temos já a grande parte, né, de produção, né? Quer dizer, então, soja, o milho forrageiro, até deixa eu fazer uma correção, o milho forrageiro, que representa esses 20%, com mais 11% do milho grão. Então o milho também tem uma representação, somando os dois, de 30%, né? Também. Então, mais o trigo com quase 5%, então nós vamos chegar nas lavouras temporárias com mais de 90% entre essas culturas, né? Soja, que é o maior, o milho forrageiro e milho grão, arroz e trigo, né? Isto. Tá certo. Nós teríamos assim à disposição, então, repetindo a importância que nós podemos, todas essas informações a gente consegue tirar agora devagar, a gente vai começar a trabalhar essas tabelas, vai disponibilizar. Algum material a gente já passou para a imprensa, mas disponibilizar ao público, né? Lembrando que ainda é um dado preliminar, pode sofrer alguma oscilação, alguma correção, que está ainda se fazendo algumas análises, né? Eu não acredito em variações muito importantes ainda, mas pequenos ajustes ainda pode ter, né? E ficamos à disposição para colocar ao público, então, essas informações. Tá certo. Nós queremos agradecer já, então, nos ter trazido esses dados preliminares, por enquanto, aí do Censo Agropecuário 2017, que foi finalizado em fevereiro deste ano e dali para frente iniciou, então, a contabilização. Eu tive o prazer de conversar com o chefe da agência do IBGE de Lajeado, Gustavo Reginato. Obrigado pela participação e sinta sempre convidado. Eu agradeço e fico à disposição novamente a vocês e os demais. Obrigado, bom dia.